Vamos dar sequência à nossa prova número 8. Questão meia dúzia. Questão meia dúzia cobra vocabulário. Ok? Dia a dia na linha 6 equivale a cotidiano. Certo ou errado? Certo. Vamos à linha 6. Ele diz aqui, ó. Vamos partir da linha 4. Da internet à agricultura, da automação à indústria farmacêutica, o investimento em pesquisa científica viabilizou melhorias significativas no nosso cotidiano. Essa é a ideia que ele quer. Eu posso substituir dia a dia por cotidiano? Sim, são sinônimos. Então a questão meia dúzia, que aqui está, ela é verdadeira. Cobrar é o vocabulário. Legal? Vamos à questão agora número 7. Questão número 7. Questão número 7 vai trabalhar com reescrita. Lembrar que a reescrita terá que manter a ideia original. Então a reescrita está aqui. Essa reescrita está mantendo a ideia original e não pode haver erro gramatical. Já tem esse aspecto. Bem, a revolução nas comunicações, na produção de alimentos, na diversificação de máquinas, nos equipamentos e na sofisticação da medicina atestam, ora, o núcleo do sujeito é a revolução. Então não é atestam, é atesta. Então, esse erro já torna falsa a questão 7. Porque na reescrita não pode haver erro gramatical. Mas dando sequência, vamos lá. Atesta avanços extraordinários alcançados pela sociedade na transição do século XX para o atual. Observe que ele diz: a revolução onde? Nas comunicações. Em que mais? Na produção de alimentos. Veja que você tem a preposição em, revolução em algo, nas comunicações. Em que mais? Na produção de alimentos. Em que mais? Na diversificação de máquinas. Mas ele usou também a preposição em antes de equipamentos. Coisa que o texto não há isso. Então isso aqui vai tornar também errada a reescrita, porque muda o sentido. Veja, revolução em que? Nas comunicações. Em que mais? Na produção de alimentos. Em que mais? Na diversificação de máquinas. E em que mais? Nos equipamentos. Coisa que lá não vai ter o em. Desculpe. Se não tem o em, a ideia vai ser na diversificação de máquinas, de equipamentos. Observe. Veja que na linha 8 não existe a preposição em. Desculpe. Então, na diversificação de máquinas e de equipamentos. Então a questão de reescrita está falsa. Ou tosse chata, né, amigo online? Ou amigo online. Vamos para a questão número 8. O isolamento da expressão de forma muito rápida, por vírgulas, preservaria a correção. Pois bem, de forma muito rápida, na linha 15, aqui está. Esse vírus se espalhou de forma muito rápida. Equivale a dizer rapidamente. Então, eu tenho uma locução adverbial. Pontuação em advérbio aqui vai apenas dar ênfase, mas não muda sentido. Então, preserva a coesão e a coerência.
verdadeiro. Questão 8, verdadeira. Ok? Desculpe, amigo online. Com essa tosse contínua, né? Questão 9. A substituição de o que exigiu por exigindo manteria a correção gramatical e os sentidos. O erro dessa questão 9 é afirmar que manteria os sentidos do texto. Isso não mantém. Vou mostrar a você. Vamos para a linha 18. Veja. Linha 17. À época, não havia ainda vacina ou cura para a Zika, o que exigiu de governos e autoridades sanitárias enorme esforço. Bem, exigiu é passado. Se eu substituo dizendo o que ele afirma aqui, substituir o que exigiu por exigindo, eu passaria a ter ação contínua. Ou seja, o fato ainda estaria ocorrendo. Verbo no gerúndio é ação contínua. Coisa que lá no texto não teríamos ação contínua. Aqui, ó. Não temos na linha 18. A coisa ficou no passado. Então muda o sentido. Falsa, questão 9. Ok? Questão número 10. No texto, o termo ainda assim, na linha 26, expressa a mesma noção que exprimiria a locução não obstante. Lembrar que não obstante em língua portuguesa tanto pode ser uma conjunção coordenada adversativa como pode ser uma locução conjuntiva concessiva. Ok? Então vamos lá para a linha 26. Ainda assim, há uma crítica recorrente, ou seja, não obstante, há uma crítica recorrente. A ideia é essa. Bem, o assim já contextualiza uma estrutura anafórica, ou seja, o assim retoma quem? Vamos pegar o último período, que é esse aqui. Conhecimento novo deveria ser gerado com rapidez para se conter a propagação do vírus e de seu vetor, que é o mosquito. Ainda assim, há uma crítica recorrente do setor de ciência e tecnologia, crítica a crescente dificuldade de se garantir mais constância no apoio à pesquisa científica. Então, deveria ser gerado com rapidez para se conter a propagação. Ele faz uma crítica aqui, ó, não é? Conhecimento novo deveria ser gerado com rapidez para se conter a propagação. Pois bem, em todo o globo. Ainda assim, há uma crítica recorrente do setor de ciência e tecnologia a crescente dificuldade de se garantir mais constância no apoio à pesquisa. Ou seja, apesar disso, embora isso que foi dito, há uma crítica recorrente. Então eu tenho ideias contrárias, de fato. Então a número 10 está verdadeira no que afirma. Ou seja, eu tenho uma estrutura concessiva. A número 11. A expressão a isso retoma de forma imediata e restrita o termo sociedade. Na linha 36, aqui ao lado, soma-se a isso o quê? O que ele afirma antes? Ele diz, ó, soma-se a isso. A isso o quê? Tudo que foi dito aqui, ó. Todo esse pedaço aqui. E não apenas sociedade. Quando recursos são mais escassos, acirra-se a discussão acerca da efetividade dos investimentos públicos em pesquisa científica e crescem comparações e oposição entre a pesquisa acadêmica, sem aplicação imediata, e a pesquisa aplicada, orientada à solução de problemas do mercado, essa ideia todinha.
E soma-se a esse fato, que é essa ideia que está contextualizada, o debate sobre vai embora. Então, isso é um plano demonstrativo neutro, representando todo esse período aqui, e não apenas sociedade. Então, falsa a questão número 11, está falsa. E a questão 12. A substituição da forma verbal ficarão, na linha 42, aqui está, já no finalzinho do texto, ó, ficarão, por ficam. Então ele quer que eu substitua ficarão por ficam. Ele diz que isso preservaria a coerência e as ideias originais. É bom lembrar que eu posso presentificar o futuro. Então, jogar num jornal, por exemplo, amanhã o presidente Bolsonaro está em Rio de Janeiro. Ou seja, ele só vai chegar ao Rio amanhã. E eu vou e digo na manchete: amanhã o presidente Bolsonaro está no Rio de Janeiro. Então isso não é erro. Você antecipar o futuro, presentificando o futuro. Aqui no caso, vamos para a linha 37, 38. As pressões impostas pelo vírus Zika ilustram, verbo no presente, bem quão estéreis são, verbo no presente, muitas dessas discussões, pois sem sintonia entre a geração de conhecimento fundamental e aplicado e entre o investimento público-privado, muitos problemas da sociedade ficam sem solução. Ora, como ele já vem contextualizando o presente, então eu posso contextualizar a ação futura ou fato futuro, eu posso antecipar presentificando esse fato futuro. Então, realmente, a questão 19 é comum isso em textos jornalísticos, inclusive, está verdadeiro. Daqui a pouco eu volto para dar sequência à prova. Até lá.